Olá, turminha. Olha só, nossa aula hoje é de geografia. Vamos pegar o livro de geografia de vocês, vão colocar na página 72, tá certo? E nós vamos fazer a leitura desse texto. Depois da leitura do texto, vocês vão responder essas 3 questões, viu? E depois fazer a atividade do caderno, tá bom? Então, primeiramente, vamos fazer a leitura. As cidades e suas relações. Rede urbana. Nós vamos entender o que significa essa rede urbana, tá bom? As cidades são diferentes uma das outras e cada uma tem suas próprias características. De acordo com as suas características, uma cidade pode influenciar outras cidades, o campo e até outras regiões. Ou seja, gente, cada cidade ela é diferente uma da outra. Não é isso? Por exemplo, Itaú não é igual a Severiano Melo, não é igual a Mossoró. Cada cidade possui as suas próprias características e isso pode influenciar outra cidade vizinha ou até mesmo, né, o campo. Não é isso? Com o crescimento das cidades, a influência das atividades urbanas sobre o campo aumentou. O que é o campo? O campo, gente, é os sítios, as fazendas, aquilo que não é na cidade, né? Nós chamamos de campo. Porém, isso não fez com que o campo e as atividades econômicas típicas do espaço rural desaparecessem. Ou seja, mesmo as cidades crescendo, a zona rural, né? Olha, o espaço rural, que é o sítio, fazenda, chácaras, né? O campo, né, aquilo que não é cidade, nós chamamos de zona rural, espaço rural. Mesmo as cidades crescendo, esses espaços não desapareceram, né? Eles continuam existindo. Os espaços urbano e rural continuam interagindo por meio de investimentos, da troca de produtos e de serviços e pelo fluxo de pessoas, ou seja, o campo e a cidade, ou seja, a zona rural e a zona urbana, elas interagem. Ou seja, existem pessoas que moram no sítio, mas que trabalham na cidade. Existem pessoas que moram na cidade, mas que têm sítio e todo dia vai para o sítio cuidar dos seus animais. Então, o espaço rural e o espaço urbano, eles interagem uns com os outros. Essa interação entre as cidades e o campo e também entre as próprias cidades aumentou e foi transformada pelos avanços tecnológicos dos meios de comunicação e de transporte. Ou seja, os avanços tecnológicos são o quê? O computador, a internet, não é isso? Porque existe isso tanto na zona rural como na zona urbana. Os meios de comunicação, o telefone, o WhatsApp, né? Transporte, quase todas as pessoas que moram na zona rural ou na cidade já têm os seus transportes. Então, tudo isso permitiu para que a interação entre o campo e a cidade continuasse. Continuando aqui. As cidades se relacionam uma com as outras, formando uma rede urbana. O que é uma rede urbana? Ela é composta de um conjunto de centros urbanos que se articulam entre si por meio de fluxo de pessoas, mercadorias, informações e recursos financeiros. Por exemplo, gente, aqui no Itaú não tem muita gente que vai para Mossoró, Pau dos Ferros, Apodi, né? Todo dia não fazem linha, né? Olha, o fluxo de pessoas, ou seja, as pessoas ficam indo de uma cidade para outra para comprar mercadoria ou vender, para receber informações, para resolver coisas financeiras, ou seja, a rede urbana ela é composta justamente de várias cidades juntas, de vários centros urbanos. Aqui nós podemos dizer que Itaú, Apodi e Pau dos Ferros faz parte de uma rede urbana, porque as pessoas costumam ir de uma para outra para resolver as coisas, não é isso? Então, de acordo com esse texto, que é bem simples, né, vocês agora vão responder as questões. Aí. Em que aspectos uma cidade pode ser diferente da outra? Então, as cidades elas podem ser diferentes da outra através do tipo de comércio que existe, o tipo de moradia que existe,
o tipo de serviços que é oferecido, como por exemplo, a Itaú não tem banco, a Pudi tem banco, né? Mossoró tem shopping, Itaú não tem shopping. Então as cidades elas são diferentes nesse sentido, né? De acordo com o tipo de serviços que elas podem prestar, o tipo de moradia, o tipo de profissão, né? A estrutura da cidade. Então tudo isso são aspectos de uma cidade pode ser diferente para outra. O comércio, vou dar aqui um exemplo, a Severiano Melo é a capital do caju, Itaú não é, né? Então, depende também do tipo de comércio que existe de uma cidade para outra. De que maneira a cidade se relaciona com o campo e vice-versa? Vamos imaginar, olha, a cidade não tem plantio de feijão, no campo tem plantio de feijão. Então, o povo da cidade compra o feijão que é produzido no campo. Já lá no campo não tem supermercado. Então, o povo do campo vem na cidade para fazer a sua feira, não é isso? Então, a cidade e o campo se relacionam, uma comprando o produto do outro, uma oferecendo o serviço para a outra. Defina com suas palavras o que é uma rede urbana. Tia explicou mais ou menos o que era uma rede urbana, não foi? Então, você entendeu o quê? Que é um conjunto de cidades, não é isso? Que se relacionam uma com as outras, através do fluxo de pessoas, de mercadoria, de informações, de recursos financeiros. Então, você pode criar a sua resposta, né? Aqui no número 4 e número 5, tia não vai pedir para vocês responderem, né? Mas eu vou só comentar. O lugar onde você vive exerce influência sobre outro lugar? A número 5. O lugar onde você vive é influenciado por outro lugar? Será que existe alguma cidade que é influenciada pela nossa cidade? O que é que Itaú tem que outras cidades também tentam fazer igual, né? Então, quando uma cidade ela é influência para outra, é porque ela tem alguma coisa que outra cidade tenta copiar, né? Vou dar aqui um exemplo. Antigamente aqui existia a fábrica de castanha. A outra cidade, ela poderia muito bem criar uma fábrica de castanha influenciada na cidade de Itaú. O lugar onde você vive é influenciado por outro lugar, ou seja, o que foi que Itaú viu em algum canto e tentou trazer para cá, né? Então, isso é ser influenciado, trazer a influência de outra cidade. Mas número 4 e número 5 não precisa responder. Responda o número 1, número 2 e o texto é para vocês lerem e responder a atividade no caderno. Boa sorte!